Olá pessoal, vamos dar continuidade no estudo do plano complexo. Especificamente agora vamos falar sobre o corpo dos números complexos. Mais especificamente, vamos trazer uma visão inicial sobre essa definição e depois uma formalização da mesma. Bom, mas o que é um número complexo? A gente podia definir de uma forma bem simples, mas não tão elucidativa, dizendo que o conjunto dos números complexos, expresso por esse Czinho estilizado aí, são números da forma x mais yi, onde x e y são números reais, e i é um número que ao quadrado resulte em menos 1. Por mais que seja uma definição simples, ela não é tão elucidativa porque nos questionamos várias coisas. Por exemplo, essa soma x mais yi é uma soma usual? É a soma que a gente está acostumado a fazer com dois números reais, 3 mais 4 igual a 7, ou não? Afinal, há um número aí, esse número i, né, que tem uma propriedade um tanto estranha aos nossos olhos inicialmente. Então, se não é usual, qual a sua natureza? Além disso, por que definir que i ao quadrado vale menos 1? Isso não leva a contradições, como a gente viu no paradoxo de Bernoulli? Então, podemos definir mais precisamente esses números? Foi com essas ideias que um matemático chamado Hamilton, ele estruturou todo esse conjunto de novos números com bases já conhecidas à época, usando a ideia de corpo matemático, né? Hamilton ele deu essa formalização a esses novos números, trazendo a ideia de par ordenado como sendo um número complexo. Veremos com mais detalhes as suas ideias. Para estudarmos as ideias que Hamilton propôs para os números complexos, precisamos da ideia de corpo. Para isso, consideremos C um subconjunto de R2, ou seja, o subconjunto do plano não vazio, onde estejam definidas as operações de soma e produto dadas por. A soma, se pega um par ordenado somado com outro par ordenado, você vai pegar coordenada a coordenada e somar. Então, primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Já o produto é um produto não tão usual. Nós vamos definir o produto entre esses pares ordenados da seguinte maneira. x1, y1 vezes x2, y2 é, por definição, x1 vezes x2 menos y1 vezes y2, a primeira coordenada. E a segunda coordenada é x1 vezes y2 mais y1 vezes x2. Nós vamos abusar da linguagem e faremos isso várias vezes para simplificar as coisas. E vamos denotar essas somas de produtos aí, estranhas com esse círculo ao redor por mais e vezes como estamos acostumados com os números reais. Então, essas expressões ficam dessa forma. Mas tendo cuidado de que essa soma é uma soma entre pares ordenados e esse produto é um produto entre pares ordenados, dado dessa forma não tão usual. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse produto não tão usual. Considere Z igual a AB e W igual a CD, dois pares ordenados. Sabemos que se fosse uma soma, era só somar coordenada a coordenada. Mas o produto, como é esse novo produto que estamos definindo? Bom, esse produto é dado por AB vezes CD, é dado da seguinte maneira. Eu vou pegar a primeira coordenada do primeiro par ordenado e a primeira coordenada do segundo par ordenado, ou seja, A e C, e multiplicar entre eles, AC, menos a segunda coordenada do primeiro par e a segunda coordenada do segundo par, no caso B e D. Então fica AC menos BD. AC menos BD, esse número real, é a primeira coordenada do meu produto entre os números Z e W. A minha segunda coordenada, eu vou pegar A vezes D mais o B vezes o C. Então, o produto ele é dado dessa forma. Por exemplo, considere Z igual a o par 1, 2 e W igual ao par 3 e 4. Então, qual seria o produto entre Z e W? Vamos fazer 1, 2 vezes 3, 4. Então, vou pegar 1 com 3 e multiplicar 1 vezes 3, menos 2 vezes 4. Essa é a primeira coordenada do meu produto. A segunda coordenada, eu vou pegar
1 e 4 e depois somar com 2 e 3, ou seja, 1 vezes 4 mais 2 vezes 3. Então perceba que o produto entre esses pares ordenados resultou em um novo par ordenado. Simplificando esses números, nós chegamos que a primeira coordenada é 3 menos 8, a segunda 4 mais 6, ou seja, menos 5 e 10. Esse é o produto de Z por W. Por que esse produto estranho vai nos ajudar? É interessante porque esse conjunto C, munido dessas duas operações definidas daquela forma, torna C um corpo, ou seja, para todo Z e W e T nesse conjunto, ele satisfaz as seguintes condições. Primeira condição, a associatividade da soma. Então, se você soma Z com W mais T, não importa a ordem, você pode somar Z com W e depois somar com T. Além disso, a soma é comutativa. Então, se você soma Z mais W, é igual a W mais T. Existe um elemento nesse conjunto, tal que, estou representando por 0C ali, tal que W mais 0C é o próprio W, sendo W qualquer número em C. Apenas para simplificar a notação, nós denotamos esse elemento neutro da soma pelo próprio zero. Mas lembrando que zero é um par ordenado. É só uma simbologia. A quarta propriedade, dado um número W qualquer, existe um outro número Z, tal que a soma dos dois, W mais Z, resulte em zero, ou seja, no elemento neutro desse grupo. Tal Z nós representamos como sendo o oposto de W e denotamos por menos W. Daí, W mais menos W é igual a zero. Bom, essas quatro condições dizem respeito à soma. Já o produto, definido daquela forma, nós podemos demonstrar que é comutativo também. Se você multiplica Z por WT, é a mesma coisa de multiplicar Z por W e o resultado multiplicar por T. Além disso, o produto é comutativo. Se você multiplicar Z por W, é a mesma coisa de W por Z. Além disso, existe um elemento nesse conjunto, que eu estou denotando por 1 de C, tal que 1 de C vezes W vale o próprio W. Esse elemento neutro da multiplicação, nós também vamos abusar da linguagem e simplesmente chamar de 1. Mas lembrando que é um par ordenado. A nossa oitava propriedade diz o seguinte: existe um elemento Z nesse conjunto, tal que W vezes Z vale 1, ou seja, o elemento neutro da multiplicação, para todo W diferente de zero. Então, para todo número nesse conjunto não nulo, existe o seu inverso, que a gente está denotando aí por Z, né? Na realidade, nós vamos usar as notações usuais e denotar esse Z por W a menos 1. Então, para todo número diferente de zero, existe um inverso multiplicativo. Se eu pego W e multiplico por W a menos 1, o resultado é 1. E por fim, a distributividade da soma pelo produto. Se você multiplica Z vezes W mais T, isso é Z vezes W mais Z vezes T. É possível mostrar que, definidas aquelas operações de soma e produto, nós podemos demonstrar todas essas 9 propriedades. Essas propriedades são importantes porque tornam esse conjunto muito conhecido nosso. Afinal, os números reais possuem essas 9 propriedades também. Então, a manipulação algébrica pode ser facilitada com esse entendimento. Nós mostraremos algumas dessas propriedades, as outras ficarão como exercício. Bom, pessoal, para mostrarmos que C é um corpo, precisamos demonstrar que as 9 condições são satisfeitas. Mas para que o vídeo não fique muito longo, vamos demonstrar algumas e as outras serão deixadas como exercício. A primeira delas diz respeito à associatividade da soma, ou seja, Z mais W mais T é igual a Z mais W mais T. A ordem que você soma não importa, não vai alterar o resultado. Você pode somar Z e W primeiro e depois somar com T, ou você pode somar Z e W primeiro. Bom, pessoal, para demonstrarmos que C é um corpo, precisamos verificar as 9 condições
se elas são satisfeitas. Para que o vídeo não fique muito longo, vamos mostrar algumas e as outras vão ser deixadas como exercício. A primeira delas diz respeito à associatividade da soma, onde diz Z somado com W mais T é igual a Z mais W somado com T. Ou seja, não importa a ordem que você soma esses elementos, o resultado sempre será o mesmo. Você pode somar W com T primeiro e depois somar com Z, ou somar Z com W primeiro e depois somar com T. O resultado permanece o mesmo. Para você demonstrar esse primeiro item, primeiro você precisa exibir quem é Z, W e T, pois esses elementos pertencem a C, que é um subconjunto de R2, então eles são pares ordenados. Então mostrem explicitamente quem são esses elementos. Por exemplo, considere Z igual a x1, y1, W igual a x2, y2 e T igual a x3, y3. Percebam que todos são pares ordenados. Então, se são pares ordenados, esses elementos x1 e x2 pertencem aos reais. Pertence aos reais. Y1 da mesma forma, pertence aos reais. Se eu quero saber o valor de Z mais W mais T, vamos colocar esses pares ordenados nessa mesma sequência. Então eu tenho x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Apenas vou colocar um colchete para separarmos essa parte de Z de W mais T. Como é uma soma de pares ordenados, nós devemos usar a definição que nós vimos para a soma de pares ordenados. Vou repetir o primeiro par ordenado e a soma desses dois fica coordenada a coordenada somando. Então, vou somar a primeira coordenada com a primeira coordenada, x2 mais x3, e a segunda coordenada resultante vai ser a segunda coordenada desse vetor mais a segunda coordenada desse outro número. Agora eu tenho esse elemento x1 e y1 somado com esse outro par ordenado. Ora, se eu quero somar dois pares ordenados, continuo aplicando a mesma definição. Então vai ser esse primeiro elemento x1 mais esse primeiro elemento que é x2 mais x3. Então, para representar essa coisa toda, eu vou colocar x2 mais x3 aqui entre parênteses. Essa é a minha primeira coordenada. A segunda coordenada vai ser y1 somado com a segunda coordenada daqui, que é y2 mais y3. Agora percebam que as coordenadas desse par ordenado são números reais. x1, x2, x3, todos eles são números reais, pois W, Z e T são elementos de C. E esse conjunto C é um subconjunto de R2. Então, seus elementos são pares ordenados. Cada coordenada são números reais. Ora, nos números reais, a soma ela é associativa. Então, escrever x1 mais x2 mais x3 é a mesma coisa de x1 mais x2, primeiro, mais x3. Da mesma forma com y. Posso escrever y1 mais y2 mais y3. Note que não é a mesma coisa desse princípio nosso. Aqui eu estou somando pares ordenados. Eu não sei ainda se isso é válido. Mas aqui eu estou somando números reais. E nós já sabemos que a soma nos reais é associativa. Então, esse par ordenado, ele pode ser visualizado como a soma desses outros dois pares ordenados. x1 mais x2, primeiro elemento, y1 mais y2, segundo elemento, mais o par ordenado x3, y3.
Note, é só somar coordenada a coordenada que resulta no par ordenado acima. Mas esse primeiro par ordenado, eu ainda posso vê-lo de outra forma. x1, y1, que é esse par ordenado, somado com x2, y2. Vou apenas colocar o colchete para separar desse outro par ordenado, x3, y3. Mas, havíamos dito que x1, y1 é o próprio z. x2, y2 é o w. E eu tenho x3, y3 como sendo o t. Portanto, chegamos à conclusão de que z mais w mais t é igual a z mais w mais t. Bom, pessoal, prosseguindo a nossa demonstração. O ponto 2 eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Nesse ponto 3, vamos verificar se essa condição é válida a partir da definição de soma que nós estabelecemos. Ela diz o seguinte: para todo w em C, existe um elemento também em C, que ele denotou por zero, apenas uma simbologia. Esse não é o zero real que estamos acostumados, porque C é um subconjunto de R2, então zero é um par ordenado. Então existe um par ordenado em C, tal que esse W somado com esse par ordenado resulta no próprio W. Em outras palavras, esse elemento é o elemento neutro da soma. Bom, por se tratar de existência, você precisa exibir quem é esse elemento. Mas as coisas não aparecem assim com um passe de mágica. Então vamos fazer aqui um rascunhozinho para tentarmos visualizar quem é esse elemento zero. Ok? Ó, intuitivamente, nós pensamos que esse zero é o par ordenado 0, 0. Okay? Nós estamos acostumados com a soma, então nada mais natural do que estabelecermos isso. Mas suponha que nós não soubéssemos isso. Como poderíamos encontrar esse elemento? Então considere o par ordenado 0 como sendo um xy, que são dois números reais que eu quero descobrir. E w, o par ordenado AB, que já são conhecidos, ok? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que w mais 0 seja o próprio w. Ora, então eu quero AB mais XY, eu quero que seja o próprio AB. Para somar esses dois pares ordenados, eu somo coordenada a coordenada. Igualo a esse par AB. Dois pares ordenados são iguais se suas respectivas coordenadas também são iguais. Ou seja, A mais X é igual a A e B mais Y igual a B. Ora, dessa primeira equação, se A mais X é igual a A, e aqui eu estou tratando de números reais, então esse X só pode ser o zero. E se B mais Y é igual a B, significa que esse Y, por se tratar de número real, também vale zero. O que isso nos diz? Nos diz que esse elemento, esse par ordenado 0, que é composto pela coordenada x e y, é na realidade 0, 0, como nós havíamos pensado anteriormente. Então, feito o rascunho, a gente volta para a prova. Queremos mostrar que existe tal elemento em C, tal que a soma dele com qualquer outro elemento vale o próprio elemento de C. Então, considere esse elemento 0 como sendo o par ordenado 0, 0. Olha o par ordenado que nós encontramos no nosso rascunho. Então, sendo W igual a por exemplo, x1, y1, temos
W mais 0 é igual a x1, y1 mais 0, 0. Isso é igual, ao somar dois pares ordenados, eu somo coordenada a coordenada. x1 mais 0, por se tratar de números reais, é o próprio x1. y1 mais 0 é o próprio y1. Mas x1 e y1 é o mesmo w que nós havíamos definido. Em outras palavras, portanto, w mais esse elemento 0 é igual a w. Ou seja, mostramos, exibimos quem é esse elemento, tal que somado com qualquer outro resulta no primeiro. Bom, pessoal, então vamos agora verificar o item 6. Z vezes W igual a W vezes Z, ou seja, a comutatividade do produto. Diferente da primeira demonstração que fizemos, nós não vamos sair do primeiro membro e tentar chegarmos no segundo membro, pois por se tratar de um produto não tão usual, essa visualização algébrica pode ser difícil no início. Então qual vai ser a nossa estratégia? Nós vamos resolver o primeiro membro, guardar o resultado, resolver o segundo membro, guardar o resultado e comparar os dois resultados. Se forem iguais, de fato a igualdade é verificada. Para isso, considere Z como sendo o par ordenado x1, y1 e W o par ordenado x2, y2. Então, quem será Z vezes W? Você vai multiplicar o par x1, y1 pelo par x2, y2. Mas esse é um produto um pouco diferente. O resultado vai ser um par ordenado. Só que a primeira coordenada vai ser uma combinação desses elementos de maneira específica e a segunda coordenada também. Como faremos para achar essa primeira coordenada? A gente vai pegar o primeiro elemento de Z, que no caso é x1, e multiplicar pelo primeiro elemento de W, que no caso é x2. Então faremos x1 vezes x2 menos o segundo elemento de Z multiplicado pelo segundo elemento de W, no caso y1 vezes y2. Talvez você se pergunte, por que esse menos, professor? Esse menos é da definição. Nós definimos o produto como sendo dessa forma. Mas, lógico, há uma razão por trás disso aqui. Nós vamos entender bem quando formos estudar a parte algébrica de um número complexo, nas próximas aulas. Por enquanto, vamos seguir a definição estabelecida no produto. E a segunda coordenada, como eu encontro? A segunda coordenada também vai ser uma combinação desses pares ordenados aqui. De que forma? Vamos pegar a primeira coordenada do vetor Z e multiplicar pela segunda coordenada do vetor W. No caso, x1, y2. Mais a segunda coordenada do vetor Z multiplicado pela primeira coordenada do vetor W. No caso, y1, x2. Pronto, encerramos a primeira parte do produto. Vamos chamar essa expressão de asterisco. Agora vamos fazer o segundo membro, W vezes Z. Ou seja, x2, y2 vezes x1, y1. Da mesma forma, por ser um produto de pares ordenados, vamos seguir a definição que estabelecemos. Como eu faço isso? Eu vou encontrar um outro par ordenado. A primeira coordenada vai ser x2, ou seja, o primeiro elemento do vetor W vezes o primeiro elemento do vetor Z. x2, x1 menos o segundo elemento do vetor W vezes o segundo elemento do vetor Z, y2, y1.
E a segunda coordenada desse vetor resultante também vai ser uma combinação da seguinte forma. Eu vou pegar o primeiro elemento do vetor W e multiplicar pelo segundo elemento do vetor Z. E o segundo elemento do W com o primeiro elemento do Z. Resultando em x2y1 mais y2x1. Agora notem que as coordenadas é composto por números reais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui x2 vezes x1, produto entre dois números reais, eu sei que é comutativo. Posso trocar por x1 vezes x2, menos, da mesma forma, posso mudar y1 por y2, porque o produto entre números reais é comutativo. Aqui, podemos fazer uma comutatividade da soma. Ao invés de escrever x2y1 mais y2x1, eu posso escrever x1y2 mais x2y1. Posso inverter essa ordem aqui. E além disso, por aqui ser um produto de números reais, eu ainda posso inverter a ordem do produto, colocando x1y2 na frente, mais x2y1. Agora comparem essa expressão, 2 asterisco, com essa primeira expressão. Essa coordenada é a mesma coordenada da de cá. x1, x2 menos y, y2. E essa segunda coordenada, note que a diferença é apenas esse produto que eu não mudei, mas x2, y1 é a mesma coisa de y1, x2, porque são números reais. De maneira geral, essa é igual a essa também. Ora, então, se as suas respectivas coordenadas são iguais, significa que esses dois pares ordenados são iguais. Ou seja, asterisco é igual a 2 asterisco, o que resulta z vezes w igual a w vezes z. Pessoal, uma observação importante. Nós só fizemos 2 de 9 itens. Lógico que para mostrarmos que C é um corpo, eu preciso resolver todos os itens. Mas para que o vídeo não fique longo, como eu falei no início, nós vamos resolvê-los na nossa webconferência ao longo das semanas. Demonstradas essas 9 propriedades, percebemos que esse subconjunto do plano é um corpo. Nós denominamos corpo dos números complexos e denotaremos por aquele C estilizado. Apenas repassando essa nossa aula, há uma estruturação algébrica bem conhecida desses novos números. Esse conjunto de números complexos pode ser visto como um corpo matemático. E sendo corpo, vale a associatividade, comutatividade, a existência de elemento neutro, tanto na operação soma como na multiplicação, o que torna esses elementos, esses novos números, de certa maneira conhecidos nossos, pois já trabalhamos com essas propriedades no conjunto de números racionais e reais. E, por fim, podemos identificar um número complexo como um par ordenado de números reais, munido com a soma e multiplicação, sendo essa última de definição não tão usual, mas que nos ajudou nessa estruturação formal desses conjuntos. Nas próximas aulas veremos que existem outras representações desses números que podem facilitar a manipulação algébrica.